Oi, pessoal! Então, hoje é um dia meio diferente. A gente tá aqui na fazenda, como vocês podem perceber. Só tem mato, árvore e sei lá o que. Bom, a gente tá no meio de nada, não tem nada aqui, mas a gente veio passar o fim de semana. Veio eu, meu namorado, o pai dele e a namorada do pai dele. E a gente veio passar um fim de semana aqui e tá sendo muito bom, muito assim... Como é que eu posso falar? Tô relaxada, tô zen, não tô fazendo muita coisa. Mas eu precisava desse tempo, assim, pra poder recuperar minhas energias e tal. Porque eu tava trabalhando, tipo, quase todos os dias e tava muito cansada. Eu tenho um monte de trabalho pra fazer, ainda não fiz nenhum. Mas tem que fazer um monte de trabalho pro meu curso de marketing. Mas não sou um bom exemplo, gente. Não sigam o meu exemplo, né? Mas eu queria falar com vocês um pouquinho sobre a minha história. E eu não achei nada melhor do que fazer esse vídeo, assim, num lugar privado, né? Um local mais, tipo, zen e tal. E eu queria falar um pouquinho pra vocês do porquê que eu vim aqui pra Austrália, como que aconteceu, tudo. Eu vou falar tudo pra vocês hoje. Mas então, já se inscreve no canal, se você não é inscrito ainda. E já deixa o seu like aqui no vídeo, porque tá vindo muito vídeo agora. E eu queria falar um pouquinho assim, eu acho que esse vídeo vai ser um pouquinho longo, mas não tem problema. Então, gente, eu vim em 2015 pra Austrália pra fazer a minha high school, meu terceirão, né? E eu morava em Curitiba. E aí, na realidade, assim, eu já morei em muitos estados do Brasil. E eu vivia morando em um monte de cidade, estado e tal. Então, assim, eu já costumava a me mudar já desde pequena. E, bom, minha mãe é a única pessoa que sabe que eu sempre falava pra ela, desde quando era bem pequenininha: mãe, meu lugar não é aqui no Brasil. Ela olhava pra mim e falava: nossa, tá sonhando, né? Mas sempre desde pequena eu tive esse sonho de ir pra outro país, fazer intercâmbio e tal. E quando eu tava no segundo ano, eu e minha mãe, a gente tava indo ver... Nossa, a gente viu um canguru agora. Ai, que fofinho! Desse tamanho assim, gente. Tá pulando assim no topo da montanha. Tá, enfim. Aí minha mãe, a gente tava vendo já intercâmbio já pra eu ir pra outro país, que eu seria, no caso, os Estados Unidos, né? Eu queria me mudar para os Estados Unidos, porque queria sempre assistir filme americano. Sempre tive esse sonho. Acho que tem muita gente que tem esse sonho americano de ir pra lá e fazer o terceirão lá e, né, estudar fora e tal. E não só nos Estados Unidos, mas como em outros países também. Então, assim, eu foquei nos Estados Unidos. Falei, quero porque quero ir pros Estados Unidos, pelo amor de Deus. Mas eu e minha mãe estava pesquisando preço e tal. E assim, a gente estava entre os Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Esses eram os países que a gente queria, né, pra eu poder ir fazer intercâmbio, meu terceirão. E assim, eu fiz inglês na minha vida inteira. Mas, gente, eu fiz inglês em curso, mas eu não sabia nada de inglês. Quando eu vim pra cá, pra Austrália, eu falava: oi, tudo bem? Bom dia, boa noite. Só isso, sabe? Porque o resto aprendi tudo aqui. E eu sabia ler, sabia escrever, entendia um pouquinho, mas era isso. Não conseguia falar. Esse que era o meu problema. Quem me conhece sabe que eu não conseguia falar inglês. Eu tinha muita timidez de falar inglês. E eu nunca tentava. Assim, bom, tentava, né? Mas sempre fui muito tímida pra falar inglês. Então, isso começou... eu e minha mãe já estava pesquisando, né? Pra vir pra cá, ou pra outros países. E aí, que eu queria muito pros Estados Unidos. Daí a gente viu que as aulas dos Estados Unidos, elas começam em agosto. Então, assim, eu terminei meu terceirão em dezembro de 2014. Eu terminei meu segundo ano do ensino médio. Eu terminei no dezembro de 2014. E daí eu queria já ir já em dezembro ou janeiro já de 2015. Eu já queria ir já. Queria começar a estudar, né? Pra não perder nenhum semestre e tal de aula. E eu queria graduar já em 2015, né? No mesmo ano. E daí já voltar pro Brasil, fazer a minha graduação de terceirão. E aí já começar a faculdade em 2017. Esses eram os meus planos, gente. Mas a vida muda assim, ó. Em um piscar de olhos, a vida muda completamente. Então, assim, 2014 foi a Copa do Mundo, eu acho, no Brasil, né? Então foi antes de eu voltar pra cá. Eu fiquei internada no hospital por umas 2 semanas. Tive uma infecção nos meus pulmões. Tá.
Mas, tô me perdendo tanto que eu tô vendo um monte de canguru pulando aqui. Vocês não têm noção. Mas então, eu fui internada no hospital. Eu fui internada em junho, que foi meu aniversário, bem na Copa, assim, bem quando começou a Copa do Mundo. E aí tava todo mundo assim, que legal. E eu tava, tipo, no hospital, né? Que bom. Tava vendo a televisãozinha, assim, no hospital. Aí eu lembro que era aniversário de um amigo da minha mãe. E esse amigo da minha mãe morava na Austrália. E aí a gente ligou pra ele, deu parabéns e tal. E então, assim, a gente já tinha contato com esse amigo que morava na Austrália. Aí, depois que tu passou e tal, eu não desisti. Falei, não, mãe, eu vou ano que vem e tal. Mas como eu falei que ia começar já em 2015, já no começo do ano, pra ir pros Estados Unidos, como eu falei antes, as aulas começam em agosto. Então eu teria que fazer um curso de inglês primeiro. Daí começar em agosto as minhas aulas do terceirão. Falei, será que eu vou perder esse tempo de fazer curso de inglês? Que eu já fiz tanto curso de inglês na vida que eu acho que não vou fazer um curso de inglês. Então vou direto, assim. Aí no Canadá, eu acho que também começa em agosto, se eu não me engano. Aí já tirou todas essas possibilidades. Na Nova Zelândia e na Austrália, as aulas começavam em janeiro. Aí ficou Nova Zelândia e Austrália. Nova Zelândia e Austrália. Eu nem conhecia, não sabia da Austrália, da Nova Zelândia, qualquer coisa do tipo. Aí, a minha mãe falou assim, por que você não vai pra Austrália? Porque eu já tenho meu amigo lá, então a gente já tem contato, já tem alguém que possa te ajudar e tal, pelo menos no começo, né? E tudo mais. Então, assim, eu já tinha esse contato dessa pessoa que tava morando lá. E deixa eu ligar a luz aqui, gente. A minha mãe tinha falado, né, pra mim, pra eu vir pra Austrália, porque já tinha o amigo dela e tal. Aí eu falei, tá, vamos. Fazer o quê, né? Na América, não é Estados Unidos, mas... Então, a Austrália foi o lugar que, né, sei lá o que aconteceu, mas a Austrália foi. Gente, isso daqui não é uma pessoa gritando, não. É um passarinho, tá? Então, aí eu tava preparando tudo pra vir pra Austrália. E eu vim em 2015, em janeiro. Eu vou dar uma resumida, gente, porque esse vídeo vai ficar... Nossa, muito grande. Tem muita coisa pra falar. Então, assim, quando eu vim, fiquei em 3 casas de famílias. Três casas diferentes. E aí, eu fiz a minha high school aqui, né? Meu último ano, meu terceirão. Nossa, era um colégio, gente, muito... Nossa, eu lembro até hoje. Parecia, tipo, que eu tava num filme. Era muito legal. Tipo, muito, muito massa. Tipo, a minha vida inteira, em 2015, parecia que eu tava num filme. Nossa, muito, muito massa. Então, quando eu comecei a minha high school, como eu falei pra vocês, não tinha nada de inglês. Eu não conseguia entender que o sotaque australiano era, pra mim, era o pior sotaque do mundo, que você não consegue entender as pessoas falam muito rápido. Então, assim, eu ficava no almoço, assim, na escola, que a escola começava das 9 da manhã e terminava às 3 da tarde. Então, assim, no meio, assim, a gente tinha um lanche, né? Um almoço, sei lá. E nesse lanche, nessa hora de comer, o pessoal se separa em grupos e vai na mesa, assim, comer com o pessoal. Mas como eu era nova e todo mundo tava, tipo, brasileira, nossa, nunca vi na vida. Então, assim, eles estavam, tipo, num grupo, a sala inteira, assim, sabe? Na hora do lanche, a gente ia, comia todo mundo junto. Então, assim, todo mundo tava tentando perguntar, né, o que tá acontecendo e tal, e por que eu tô aqui, não sei das quantas. Então, assim, foi muito difícil, porque eu lembro que eu não conseguia falar inglês. E aí o pessoal começava a rir e tal, começava a fazer piada, não sei das quantas. Não de mim, tô falando assim, de geral, assim. Eu, tipo, só ia na onda. Tava lá, caguei lá no mato, todo mundo. Que engraçada. Meia hora depois, a menina aqui. Engraçado, né, gente? Nossa, era a pior coisa do mundo, porque eu não conseguia falar, não conseguia entender. Eu tava, tipo, sofrendo muito no começo. Então, assim, sempre quando eu ia pra casa, nossa, chegava em casa, chorava, ligava pra minha mãe, ligava pra minha família 24 horas por dia, chorando. Falei, mãe, quero ir embora, por favor, manda passagem, quero ir embora, por favor, por favor, por favor. Aí chegou, acho que foi fevereiro, né? Já no primeiro mês, assim, a minha mãe falou: então a gente vai comprar passagem pra você vir. Que quando a gente comprou o intercâmbio, eu era pra eu vir pra ficar 1 ano, né? Pra fazer o terceirão. Mas aí a minha mãe falou: então a gente vai cortar pra julho, e daí você vem em julho. Eu falei, então tá bom, quero muito ir embora. Tô sofrendo, mano, não sei falar inglês, não sei entender. Tô morrendo de saudade de vocês. Aí, em março de 2015, eu
me apaixonei por um australiano. E quando eu encontrei essa pessoa, eu tinha me apaixonado. E quando eu vim pra Austrália, eu tava namorando. E eu namorava uma pessoa no Brasil. E essa pessoa, a gente conversava normal no FaceTime e tal. E a gente tava mandando mensagem normal e tudo mais. E aí, depois de um mês que eu tava aqui na Austrália, essa pessoa desapareceu. Não me mandava mensagem. Não, nossa, nunca mais vi na minha vida. Aí eu falei, você quer saber do que? Eu não tô mais namorando, porque essa pessoa sumiu da minha vida. E eu falei assim, tá. Acabou, vamos seguir em frente, né? A vida muda, como eu falei, muda em um piscar de olhos. E aí, eu me apaixonei por essa outra pessoa em março. E já tinha 2 meses que eu e meu ex-namorado no Brasil, a gente tinha terminado. E aí, quando eu me apaixonei por essa pessoa, esse australiano, e a gente namorou por 2 anos. Tem a história completa, eu posso contar em outro vídeo. Se vocês quiserem que eu conte essa história, eu posso fazer outro vídeo, mas aí me manda nos comentários e deixa o seu like já também, pra eu poder fazer outro vídeo falando sobre isso. E aí, quando eu falei pra minha mãe, eu falei assim, mãe, tô namorando esse australiano, não quero mais voltar em julho, eu quero voltar em dezembro. Aí a minha mãe falou, tá, então tá bom, a gente vai mudar, vai em dezembro, volta em dezembro. Aí quando eu voltei pro Brasil, em dezembro de 2015, eu sofri muito, muito, muito mesmo, gente. Eu tava muito, muito triste porque eu tinha deixado meu namorado na época. E tava muito triste. Eu falei, quero muito voltar pra Austrália. Muito, muito voltar pra Austrália. E voltei pra Austrália em 2016, metade de 2016. Pra eu voltar em 2016, eu tinha trabalhado muito no começo de 2016. Eu tinha trabalhado em café e tudo mais. Eu tava trabalhando, vendendo docinho e tal. Eu tava trabalhando muito pra poder juntar dinheiro pra vir pra cá. Aí voltei em 2016, julho de 2016. E comecei a fazer o curso da Hillsong. Pra quem não sabe, é uma escola bíblica, é uma faculdade bíblica. Tipo um curso técnico de teologia. Então, fiz o meu primeiro ano lá, metade de 2016 até metade de 2017. E quando eu tava aqui, em 2015, quando eu vim pra cá fazer o high school, eu tava trabalhando numa pizzaria também. Eu lavava banheiro, lavava pizzaria, limpava pizzaria. E aí, quando eu comecei a ganhar experiência, eu comecei a trabalhar respondendo ligação, cortando as pizzas. Daí eu comecei a trabalhar na cozinha e tal. Então, assim, fui trabalhando e tal. Eu vou contar um pouquinho, assim, da história do trabalho e tal. E vamos ver o que vai dar. E daí, quando eu voltei pra cá, eu comecei a trabalhar na pizzaria de novo. Mas como eu morava na cidade e a pizzaria era muito longe da cidade, ficou muito difícil. Então eu tive que procurar outro trabalho aqui na Austrália. E aí eu consegui trabalho, que eu tava estudando na Hillsong, consegui trabalho num café perto ali da Hillsong e num restaurante que vende batata frita, frango, hambúrguer, essas coisas assim. E aí tava trabalhando nos 2 trabalhos. Eu vou falar pra vocês, gente, até começando a ficar meio emocionada. Vou falar pra vocês, gente, que não foi fácil. Não foi fácil mesmo vir pra Austrália. E assim, muita gente pensa que a vida é tranquila, né? Que a gente tem tudo aqui na Austrália, que você não passa sufoco e tal. Mas pra quem vem pra cá, pra quem veio e pra quem tá vindo, vocês sabem o quanto é difícil vir pra cá e quanto é difícil ficar aqui. E tava trabalhando nesse café e nesse restaurante, eu trabalhei pelo menos nos 2 por uns 3 meses. Então, trabalhava 5 da manhã até 8 da noite no café. Aí eu tinha pausa de 1 hora e tal pra ir pra escola pra estudar, porque as aulas eram de 1 em 1 hora. Era tipo 1 hora. Aí tinha uma pausa, aí você tinha uma outra aula, daí era 1 hora de aula. Mas era tipo meio que separado, assim, sabe? Aí eu falava pro meu boss que eu tinha que ir pra estudar, então a gente colocava outra pessoa pra vir no meu lugar. Aí eu ficava 1 hora, daí voltava pro café. Então, assim, ficava 5 da manhã até as 8 da noite no café. E aí, das 8h30 da noite, eu ia pro restaurante e ficava lá até umas 11, 12 da noite. Então, gente, fiz muitas horas, trabalhei muito nesses 2 trabalhos e tava muito difícil. Fiquei muito estressada, muita coisa. Nossa, não consigo nem falar, porque só de lembrar era... Então, assim, pra quem quer vir pra Austrália, é muita força de vontade, gente. É muito...
muito esforço que vocês têm que colocar. E, assim, se você for uma pessoa muito sortuda e não precisar trabalhar, olha, eu vou te dar os parabéns, porque como eu queria vir pra Austrália e não poder trabalhar, mas como a minha condição não deixava, então eu tive que trabalhar, colocar bastante esforço pra poder chegar onde eu tô agora. Mas então, assim, tava trabalhando tanto que chegou um momento que eu sentei em casa e falei, gente, não consigo mais. E aí, terminei meu contrato com o restaurante. Era... Nossa, gente, é muito escuro agora. Acho que era 2017 já. Aí, eu terminei, né, o meu curso na Hilson e tal. Aí, metade de 2017, eu falei, quando eu terminar meu curso, vou ver outra coisa pra fazer. E aí, eu pesquisei em algo pra fazer e tal. Daí, eu vi uma faculdade pra fazer. Aí, eu apliquei pra faculdade, tá? Eles falaram que não deixavam eu fazer faculdade, porque eu tinha que ter meu primeiro ano de faculdade no Brasil. Então, assim, eu não tinha meu primeiro ano de faculdade no Brasil. Com isso, eu tive que fazer um curso, eu tinha que fazer um curso pra ganhar uma nota e daí entrar na faculdade aqui. E deixa eu só explicar um pouquinho assim. Eu fiz o meu terceirão aqui. Eles têm aqui na Austrália um ano Year 11 e Year 12. Então, eu fiz o meu Year 11. Eles me colocaram pra fazer o Year 11 porque o Year 12 ele é bem estressante. Então, assim, se eu fizesse o Year 12, eu não ia aproveitar no intercâmbio. Então, eles me colocaram no ano anterior pra minha idade. Porque, assim, no Brasil a gente tem primeiro, segundo, terceiro ano. Aqui eles têm esses anos, mais um ano. Então, eles têm mais um ano de high school. Então, eles terminam quando eles têm, tipo, uns 18 anos. Então, eu fiz o ano Year 11 e daí eu voltei pro Brasil e eu graduei. Eu fiz o meu... Ai, gente, um canguru, que pequeno. Nossa. Gente, tem que mostrar isso pra vocês. Será que vocês vão mostrar pra mim? Olha só. Ai, coisa fofa. Aí, como eu fiz o meu terceirão aí no Brasil, eu não podia fazer a faculdade aqui, a não ser que eu tivesse meu primeiro ano de faculdade. Então, eu comecei a fazer esse curso em metade de 2017 e foi aí quando eu e meu ex-namorado, a gente terminou. Mas aí eu tinha mudado, porque como eu tava na cidade, eu tinha mudado pra outro bairro, que era bem mais longe, pra poder fazer a faculdade. Então, assim, eu tava meio que sozinha, não tinha muita gente e tava fazendo faculdade. Aí conheci o meu namorado no final de 2017. A gente começou a sair e tal. Nos apaixonamos. E estamos juntos até agora. Então faz uns 3 anos quase que a gente tá junto. Aí eu terminei esse curso em 2018. 2017, que eu consegui trabalho na Zara. Antes de fazer o curso, começar o curso, consegui trabalho na Zara. E daí eu tava trabalhando na Zara, na pizzaria e num restaurante italiano. Comecei o curso também. Então, assim, tava trabalhando em 3 empregos, estudando. E, gente, sempre trabalhei 2 empregos, 3 empregos. Foram os anos mais difíceis da minha vida, mas me tornei essa pessoa que eu sou hoje. Então, assim, por tudo que eu passei aqui, me tornou essa pessoa forte, né, que eu sou hoje. Então, assim, eu acho que esse intercâmbio e tudo, né, que eu passei, foi muito importante pra eu poder crescer. E como um monte de gente me conheceu antes de eu vir pra cá, eu era muito, assim, criançona, não fazia nada, não ajudava em casa. Eu era muito diferente. E aí, quando eu vim pra cá, foi um choque de realidade, né? Então, assim, tive que fazer tudo sozinha, tava trabalhando, juntando meu dinheiro e tal. Enfim, em 2018, que eu e meu namorado, a gente começou a namorar oficial em final de 2017. Aí, em 2018, meu namorado falou, por que você não vai morar na casa da minha avó? Porque eles não queriam que eu morasse na casa que eu tava numa share house. E daí, eles falaram que não queriam que eu ficasse lá porque eu não tava conseguindo pagar os $200 de aluguel. Então, eu pagava uma semana assim, aí não conseguia pagar. Aí, eles falaram, não dá mais pra você ficar aqui porque você não tá pagando aluguel toda semana. Então, ficou muito difícil. Aí, eu fui morar na casa da avó dele, da avó do meu namorado. E aí, estou lá até hoje. Mas então, quando eu fui pra casa do meu namorado, eu comecei a trabalhar num restaurante café. Tava trabalhando na Zara também. Trabalho na Zara desde 2017, ainda tô trabalhando na Zara. E aí, nesse café eu fiquei por um tempo e tal. Daí, em 2019, que eu voltei pro Brasil. Eu fiquei um mês no Brasil, né, pra visitar minha família. Então, fazia quase 3 anos que eu não tinha voltado pro Brasil. Foram os 3 anos mais difíceis da minha vida. Eu e minha mãe, a gente não tava conversando muito. Foi muito, muito, muito difícil. Porque, assim, minha mãe, ela não queria que eu voltasse pra cá, porque ela sabia que eu tava voltando por outras razões,
que foram meu ex-namorado. E quando eu voltei, a minha mãe, ela foi diagnosticada com câncer na tireoide. E eu queria voltar pra Austrália. Assim, quando eu descobri, eu fiquei sem chão e eu não queria mostrar pra ela como eu tava. Então, assim, meu plano de fuga foi vir pra cá, poder fugir de tudo, poder vir, voltar pra ficar com meu namorado. E eu tava passando por muita coisa. Então, minha mãe, ela parou de falar comigo, ela tava muito brava comigo. E muito difícil, gente. Mas, enfim, voltei pro Brasil. Minha mãe, ela aceitou que eu não ia voltar mais. Então, ela sabia já no coraçãozinho dela que a Austrália era o meu lugar. Não conseguia me encaixar mais no Brasil. Então, eu me senti muito assim, um peixe fora da água, sabe? Por esse motivo também que eu queria voltar, porque eu já tinha amigos aqui e tal, já tinha minha vida aqui, trabalho e tal. Eu já tinha plano pra vir. Então, assim, quando eu voltei pra cá, em 2016, eu já sabia na minha cabeça que era pra sempre. Então, 2019, quando eu voltei pro Brasil pra visitar minha família já sabia que era passageiro, que eu não ia ficar. Todo mundo já sabia, já. E daí, quando eu fui pro Brasil, fiz um monte de exame de sangue e tal, pra, né, me checar. E aí, eu descobri que tinha uma pedra na vesícula. E aí, quando eu voltei pra Austrália, tive que fazer minha cirurgia pra vesícula e tal. Aí, 2019, foi um ano, assim, que eu não fiz nada, que eu tava só trabalhando. Eu não estudei nem nada por conta da minha cirurgia, pra tirar um tempo pra mim mesmo, porque eu tava com muita dor. Comecei a trabalhei na Zara e comecei a trabalhar numa patisserie, que é tipo um café que vende um monte de bolos, essas coisas assim, bolinhos pequenininhos e tal. Daí eu comecei a trabalhar lá e daí eu continuei trabalhando na Zara. Aí, 2020, esse ano, tá sendo um ano meio difícil pra todo mundo, né? Fazer o quê? É a vida. E ainda estou trabalhando na patisserie e na Zara e fazendo meus vídeos pra vocês. Eu tô fazendo curso de marketing e tô trabalhando em 2 trabalhos também. Então, assim, tô fazendo os vídeos, trabalhando em 2 trabalhos e estudando também. Então, tá sendo um pouquinho difícil, mas tô tentando, né, coincidir tudo pra poder dar esses vídeos pra vocês. Então, assim, tem muita coisa ainda que eu não falei pra vocês, mas que me marcaram muito aqui na Austrália. Tem muita coisa ainda que vocês não sabem sobre mim, mas isso é um pouquinho da minha vida, do que aconteceu pra eu vir pra cá, pra eu voltar pra cá. Um pouquinho da minha vida de trabalho, essas coisas assim. Então, assim, se vocês quiserem mais vídeos falando sobre o que vocês quiserem, assim, porque eu não sei o que vocês querem saber mais, assim, da minha vida aqui da Austrália. Então, me mandem no comentário o que vocês querem que eu faça o vídeo pra vocês, pra daí eu poder focar numa coisa, e me mandem no comentário pra eu poder fazer esse vídeo, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima.